Transporte público é hoje um dos maiores desafios das grandes cidades. A eficiência da mobilidade traz qualidade de vida para metrópoles como o Rio de Janeiro. E cada vez mais se faz necessária a integração entre os diferentes modais. Aqui na Alerj, 2 projetos de lei em tramitação podem trazer melhorias para os usuários do transporte público. No Alerj Debate de hoje, eu converso com os 2 autores, deputado Gilberto Palmares e deputado Luiz Paulo. Bem-vindos ao Alerj Debate, obrigada pela presença. Deputados, a lei do bilhete único, ela é de 2009, começou a valer a partir de janeiro de 2010. Trouxe um avanço enorme para o Rio de Janeiro, mas precisa ser aprimorada em alguns pontos. Qual é a posição dos senhores? Bom, primeiro que a lei, quando criada em 2009, ela foi muito bem vista por todos os segmentos da sociedade, inclusive por esse parlamento. Eu me lembro que, à época, produzi mais de 20 emendas ao projeto original para melhorá-lo, e muitas dessas emendas foram acatadas, né? Porque isso ia representar a diminuição dos gastos do trabalhador, principalmente aqueles que moravam na periferia e trabalhavam no centro. Com o passar dos anos, o governo do estado chegou a gastar cerca de 600 milhões de reais no bilhete único. No subsídio. Em subsídios, né? Como é que é feita essa conta? Dá para o senhor explicar um pouquinho? Seria a função do valor do bilhete único, computado todos os valores, computado todos os volumes de passagem, se chegaria ao total pelo preço da tarifa cheia. E faria a subtração do valor do bilhete único e aí faria uma complementação, né? Grosso modo seria isso. Mas hoje a realidade é muito diferente. Hoje a realidade diz que não vai se gastar mais no orçamento do que 250 milhões de reais. Chegou a quanto que o senhor disse? 600 milhões. 600 milhões. E além do mais, está limitado o bilhete único para as pessoas que têm renda até 3 mil e poucos reais. Mais ou menos 3 mil reais. É ali o limite de isenção do imposto de renda. Com isso, você diminuiu o peso do bilhete único e você começou a discriminar a população mais pobre que mora na periferia. Então, os projetos do deputado Gilberto Palmares, que eu sou coautor junto com ele, visam exatamente dar uma maior integração a esse sistema, quer seja na relação das barcas com o metrô, quer seja na integração de VLT e bonde com o restante do sistema. O senhor chama de bonde o VLT? Não, eu chamo 2 bondes. O bonde de Santa Teresa, que para mim é bonde. É bonde de verdade. O VLT, que é um bonde moderno, mas que hoje o povo chama-se pomposamente de veículo leve sobre trilhos. Deputado Gilberto Palmares, um dos projetos que a gente está falando é o que o senhor assina também, né? Os 2 projetos são em dupla, de coautoria. Um deles busca integrar as barcas ao metrô através do VLT, é isso? O projeto propõe, como o deputado Luiz Paulo já falou, integrar a barca ao metrô e também ao VLT. Porque hoje o bilhete único já integra a barca e o metrô. Hoje tem uma anomalia. O bilhete único que nasceu, né, com uma expectativa muito positiva, ele atinge todos os modais, o trem, o metrô, o ônibus, a barca. Aí aparece o VLT, que tende a ter uma importância razoável na circulação no centro da cidade. Não há integração. O VLT, cada vez que você pega o VLT, você tem que pagar a passagem inteira. Então, uma das discussões que nós estamos trazendo para a Assembleia Legislativa, se há integração no bilhete único em todos os modais, seja em linhas intermunicipais, seja com linhas municipais, por que não haver com VLT? Por que alguém que pega a barca em Niterói, salte aqui na Praça 15, tem uma linha do VLT colado ali, ele trabalha ali próximo à Praça da República, ao Campo de Santana, ele vai ter que pagar uma segunda passagem. Então é um contrassenso. Contraria, inclusive, a própria ideia
da constituição do bilhete único. E outra questão é o que o deputado Luiz Paulo já falou. Quem ganha R$ 3.100, R$ 3.200, R$ 3.400 está longe de dizer que não é pobre. Então, uma das crueldades que foi feita com essa alteração do bilhete único promovido em 2016 é que quem ganha acima de R$ 3.000 não tem mais direito ao bilhete único. Então, nós apresentamos um outro projeto também, buscando fazer a integração entre esses modais, garantindo que a pessoa que compra o bilhete antecipadamente, que ele possa ter no mínimo 20% de desconto. Quem compra o bilhete antecipadamente, uma série de mudanças que tiveram, inclusive usando a informática, já reduziu em muito o custo das operadoras de transporte de uma maneira geral. Então, a gente, para beneficiar essas pessoas que foram indiscriminadas com a mudança do passado, que ganha mais de R$ 3.000, a gente está propondo, não apenas para ela, mas propondo de uma maneira geral, mas principalmente para esse pessoal. Agora, eu queria fazer um comentário, né? Luiz Paulo é estudioso, já fui vice-governador, queria o comentário dele. Quando a gente ouve falar subsídio, eu conheço muita gente que fica com urticária, o cidadão acha que é uma coisa errada. Eu defendo a ideia de que transporte público, ele sempre, se você entender que o transporte é público, ele tem que ser acessível a todo mundo, quem ganha bem, quem ganha mal, quem está empregado, quem está desempregado, estudantes, ele sempre, na minha concepção, terá que ser subsidiado. Ou o empresário recebe uma concessão e tem uma linha extremamente lucrativa, e aí o próprio contrário prevê que ele subsidia, ou o próprio Estado. Então, o governo do Estado do Rio de Janeiro subsidiou e tem que continuar subsidiando. Acho que foi um erro a redução desse subsídio, até porque existem fontes de recursos para isso. Eu gosto de lembrar sempre que o pessoal discute pouco o Fundo de Combate à Pobreza. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que deve ter arrecadado aí em 2016 algo acima de 3 bilhões de reais, uma das finalidades dele é subsidiar, tem sido subsidiar o bilhete único. Público. Porque tem duas questões, né, deputado? Além do teto do salário, o valor do bilhete único também aumentou bastante, muito, né? R$8. Foi de R$ 6,50 para R$ 8 e depois o governo não reajustou para R$ 8,55, não foi isso? Mas aí ele fez esse assalto ao bolso. Mas não está valendo ainda, está valendo os R$ 8,00 que foi aprovado aqui. A daqui aprovou, apesar que meu voto foi contrário, mas a casa aprovou que no ano de 17 fosse R$ 8,00. Em não satisfeito... Sim, R$ 8,00 foi aprovado aqui. Em não satisfeito, o governo fez um decreto depois, reajustando 8. Quer dizer, em 2017 teve 2 reajustamentos. Mas o que está valendo? A Defensoria foi à Justiça e bloqueou os 8,55. Então, hoje está valendo R$ 8,00. R$ 8,00. Então, só com essa subida de 6,50 para 8, já diminui bastante o gasto do governo com o subsídio. Sem dúvida nenhuma. Vai cair esse nível de 250. Que não é um gasto do governo. Essa é que é a discussão que eu falo do subsídio. No fundo, a sociedade é que ajuda. Quando você tem um fundo de combate à pobreza, que alguns impostos são majorados para ter recursos para o Fundo de Combate à Pobreza, todos, inclusive os mais pobres, pagam. Então, porque senão parece que o governo que está em crise e coisa e tal, eu não acho que tenha sido justificado em hipótese nenhuma. Esse aumento brutal que houve das passagens no ano passado, com as mudanças que foram feitas na sistemática do bilhete único. Deputado Gilberto Palmares, se você verificar a arrecadação do Estado nos seus tributos, um dos raros tributos que não caiu é o tributo do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Por quê? Porque ele incide 4% sobre energia e telecomunicação. O preço de energia foi para o céu, a telecomunicação não diminuiu o consumo e mais 2% sobre todos os outros produtos. Então, um dos raros impostos que não caíram foi o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que chama-se o adicional do ICMS. Mas fica todo no Estado, não vai nada para o município. Zero para o município, não tem 25% para os municípios. Mas mesmo assim, como ele está sendo desviado da sua finalidade, quis se mexer no bilhete único, porque o Fundo Estadual de Transporte, que financia o bilhete único, ele deriva dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Isso está na lei do bilhete único. É porque essa questão do transporte, ela é estratégica para os trabalhadores. Você vê que ela é tão importante,
por isso é que a gente tem que brigar mesmo para não aceitar esse aumento brutal. Ela tem interferência, inclusive, no emprego. Todo mundo está careca de saber que em muitas ocasiões, já houve momento, eu já vi empresário que me falou isso, que entre duas pessoas que ele está selecionando para ocupar a vaga, de repente um deixa de ser selecionado porque mora no município, mora no local em que o custo da passagem é maior, ele não quer gastar mais com o vale transporte. Então, até na questão do emprego, o crescimento o bilhete único passagens, foi um avanço muito grande, né? Foi uma política pública que avançou muito no Estado. E agora foi um retrocesso. E veja só, o sentido do bilhete único, as pessoas... abrevia-se BIU, bilhete... BIU não, BUI. Bilhete único intermunicipal. Mas o sentido do bilhete único é integrar todos os modais de transporte, seja ele municipal ou intermunicipal. Você vê, o metrô. O metrô é um blefe. O metrô é um transporte municipal. Ele começa onde? Se você quiser, na Pavuna, que é no município do Rio de Janeiro, e termina na Barra da Tijuca, que é no município do Rio de Janeiro. E ele é considerado, porque está sob a gestão do Estado, um transporte intermunicipal. Mas não é. Então tinha que estar nessa integração o BRT, que se liga com o metrô na Barra da Tijuca. Tinha que estar o bonde de Santa Teresa. Tinha que estar o VLT. Porque aí sim as pessoas podem se locomover em qualquer direção com o mesmo bilhete e com uma tarifa de menor valor. Porque tem uma coisa que pouca gente sabe, né, deputados, que o bilhete único só vale se uma das viagens for entre dois municípios, se você trocar de município. Tem algumas exceções, mas a regra é exatamente essa. É essa. A gente vai continuar conversando no segundo bloco, só um minutinho, um intervalo rápido.